Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 8 de junho de 2019. Estamos com o alimento diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, A Vida do Corpo. Nós estamos na sexta semana com a mensagem 6, a mensagem da cruz. Senhor Jesus, para a gente poder aproveitar muito mais essa palavra, a gente precisa invocar o nome do Senhor, exercitar o nosso espírito, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós especificamente. O importante sempre é, diante da palavra, a gente está exercitando o espírito para que o Senhor consiga falar conosco, para que a gente consiga ouvir a voz do Senhor. Esse é o mais importante, diante da palavra. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 16, versículo 24. Senhor Jesus. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Senhor Jesus. Agora Lucas capítulo 9, versículo 23. Senhor Jesus. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Senhor Jesus. Agora, Atos capítulo 2, versículo 5. Senhor Jesus. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Ó Senhor Jesus. Agora, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Senhor Jesus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Senhor Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Senhor Jesus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Senhor Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Senhor Jesus. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 6, versículo 6. Senhor Jesus. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Senhor Jesus. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a loucura da palavra da cruz e da pregação do Evangelho. Senhor Jesus. A palavra da cruz anula a nossa natureza terrena, que é contrária à vontade de Deus. A ministração da cruz evidencia e destaca Cristo. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, lemos: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Há 3 pontos principais nessa passagem bíblica. Senhor Jesus. O primeiro refere-se ao caráter da pregação de Paulo, cujo conteúdo é o Evangelho de Deus. O segundo é com relação à sua pessoa. Ele dependia totalmente do Espírito, pois seu serviço era em fraqueza, temor e grande tremor. Paulo não confiava em suas habilidades naturais, mas somente em Cristo e este crucificado. O terceiro ponto refere-se a como ele pregava a palavra de Deus.
Sua pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele não tinha o objetivo de convencer as pessoas por meio da sabedoria humana. O foco era usar a demonstração do Espírito e de poder para alcançar as pessoas. O poder para fazer a obra se origina, se desenvolve e resulta em Deus. Se nos apoiarmos em habilidades humanas, encontraremos barreiras para cumprir a vontade de Deus. Por nós mesmos, não somos capazes de pensar coisa alguma. A obra de Deus não parte de nós. A nossa suficiência vem de Deus. Ó Senhor Jesus! Logo, precisamos criar raízes e aprofundar nossas experiências na cruz de Cristo. Quando escreveu sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo destacou fortemente duas loucuras: a palavra da cruz e a pregação do Evangelho. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Os judeus pedem sinais, isto é, poder, e os gregos buscam sabedoria, ou seja, conhecimento. No mundo, os homens buscam poder e conhecimento. São as armas mundanas que regem o presente século. Senhor Jesus. Na igreja, a casa de Deus, nossas armas estão baseadas no Cristo crucificado. Na ótica do mundo, isso é loucura e escândalo. Jesus Cristo foi pendurado na cruz, no madeiro, o que era considerado maldição, sendo exposto à ignomínia, à infâmia pública. Jesus escolheu galileus pescadores para pregar o Evangelho, causando espanto nos judeus piedosos que residiam em Jerusalém. Que futuro haveria com esses galileus aos olhos do mundo? Aos olhos de Deus, foi uma vitória para manifestar seu poder e sua sabedoria. Senhor Jesus, precisamos da palavra da cruz e da pregação do Evangelho, que façamos nossa parte diante de Deus, seguindo o Senhor Jesus, sem esquecer que é fundamental negar a nós mesmos e tomar a cruz dia após dia. Para o mundo, negar a vida da alma e tomar a cruz significa perder, mas para nós que cremos na palavra, é ganho, é lucro. Ó Senhor Jesus, nas situações do dia a dia, às vezes nos recusamos a pedir perdão por nossas falhas. Por que isso acontece? De nada adianta ter o conhecimento doutrinário se não tivermos a realidade do que ouvimos e falamos. Se ouvirmos da liderança da igreja ou de alguma pessoa que é necessário pedir perdão por algo que tenhamos feito, que é que respondemos? Você está louco? Essa será a nossa resposta? Ou obedeceremos a palavra da cruz? De fato, a palavra da cruz é loucura. Ó Senhor Jesus! Somente no Espírito estaremos dispostos a praticar a loucura da palavra da cruz e da pregação do Evangelho. Louvado seja o Senhor pela visão maravilhosa e prevalecente do Cristo crucificado como poder de Deus. Que sejamos libertos de todas as coisas contrárias à vontade de Deus e amadureçamos em Cristo para prosseguir com o viver que lhe agrada em nossa jornada cristã. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Como tocou aqui nesse dia, né? A palavra da cruz e a pregação do Evangelho, né, como ela verdadeiramente precisa ser feita, é loucura. Né? Você falar de um Cristo crucificado, né, Senhor Jesus, para o mundo isso é coisa de doido, né? Ó Senhor Jesus, ou seja, aquilo que o mundo busca não está nessa palavra. Por isso que hoje, né, muitas pessoas têm acrescentado fermento, né, à palavra. Né? A gente sabe, né, um pão com um fermento. Né? O que é o fermento? O fermento, quando você coloca ele na massa, ele enche a massa de ar, né? Fica cheio de ar, cheio de espaços vazios. Né? E aí o pão cresce bonito, né? Fica aquele volume. Se você apertar, você vai ver que é cheio de ar. Né? E o fermento ainda faz mal para o estômago. Né?
Ó Senhor Jesus, faz mal para a digestão, mas ele enche rápido, né? Se você der para a pessoa um pedaço de pão e água, rapidinho vai encher, né? Vai dar aquela ilusão de que a pessoa se alimentou bem, quando na verdade não comeu nada de realmente nutritivo, né? Ó Senhor Jesus. Então é por isso que eu estou tocando para nós aqui, né? A gente precisa da verdadeira palavra de pregação do Evangelho, a verdadeira palavra da cruz, né? Que mostra verdadeiramente o poder de Deus e não nosso poder de convencimento, não a nossa maneira de falar as coisas, né? Hoje as pessoas, cada um se apoia numa coisa, se baseia numa coisa, e aí outros querem usar essa palavra para ganhar esse tipo de pessoa que está vivendo assim, quer isso, quer aquilo, né? Vai dar poder, vai dar isso, vai dar aquilo. Ó Senhor Jesus. Mas o que a gente precisa realmente focar é em Cristo, né? E esse crucificado. Ó Senhor Jesus. Ou seja, né? Então irmão, esse é só Cristo crucificado, então tudo aquilo que Jesus fez então não vale. Não, muito pelo contrário. Aquilo que ele fez durante o seu viver foi resultado de um viver na cruz. Ele não foi crucificado só naquele momento em que ele foi pregado ali no madeiro, né? Pregado ali na cruz física. Ele teve um viver de cruz, um viver onde ele não fazia aquilo que ele queria, né? Senhor Jesus. Né? Então a gente precisa realmente aprender a depender do Espírito. Por isso que está mostrando para nós nessas duas loucuras aqui, né? Ó Senhor Jesus, né? Uma das loucuras é a palavra da cruz e a outra loucura, né, é a pregação do Evangelho, que não é de acordo com o mundo, né? Cristo crucificado para os judeus, aqueles que conheciam a palavra. Poxa, que Cristo é esse que morre na cruz? Não, o Cristo tem que vir, né, fazer acontecer, quase um super-herói, né, Senhor Jesus. Tinha que chegar e fazer e dar para ele coisas boas e tal, né? E para os gregos, poxa, que Cristo é esse que o conhecimento morreu com ele na cruz, né, Senhor Jesus? Alguém tão sábio, alguém tão experiente, mas não conseguiu convencer as pessoas, tadinho, né? Acabou morrendo. Ó Senhor Jesus. Né? Mas a gente verdadeiramente vê, né, que as coisas não são as coisas desse mundo, não é o poder e nem o conhecimento desse mundo, né, Senhor Jesus? Não são as coisas desse mundo, as coisas que regem esse século que vão produzir a vontade de Deus. Por isso que hoje, né, as pessoas têm caído nessas palavras com fermento, né, palavras que agradam, né, Senhor Jesus, palavras, né, do tal do Evangelho da prosperidade. Você vai ganhar isso, você vai obter aquilo, você vai ganhar aquilo outro. E Cristo, né? As pessoas entram, participam ali anos, recebem vários benefícios e não conhecem quem é o Senhor. Não conhecem a pessoa de Cristo, né? Mas como ele tocou aqui, a gente precisa criar raiz e se aprofundar, né? Aprofundar nossa experiência na cruz de Cristo, né? Aquilo que Cristo fez. Né, como já falei várias vezes, né, quando fala essa palavra Cristo, né, Cristo quer dizer o ungido, né, aquele que veio para cumprir a vontade de Deus, né, foi ungido por Deus para fazer a sua vontade. Né, por quê? Porque nele tinha o Espírito, ele vivia totalmente voltado para o Espírito, ele foi o primeiro homem a ter o Espírito de Deus dentro de si, né, e por sua morte e ressurreição, por tudo que ele cumpriu, ele trouxe isso para nós também. Então hoje nós também precisamos desse viver de Cristo, esse viver cheio de unção, né? Unção interior que nos ensina todas as coisas, que nos direciona. Por isso que a Bíblia fala, né? O corpo de Cristo, né? O corpo do ungido. Então a gente precisa, ao viver a vida da igreja, ao buscar praticar a palavra, a gente precisa da palavra da cruz, a cruz de Cristo. Né? Essa palavra aqui é loucura, porque ela não exalta o homem, ela exalta a Deus. Ela mostra para o homem que Deus vai beneficiá-lo totalmente, mas desde que esse homem tome a cruz, desde que esse homem negue a si mesmo, desde que esse homem se liberte das coisas que são contrárias à vontade de Deus. É isso que a gente precisa perceber. A nossa alma, né, o nosso viver, ele é corrompido pelo pecado. Então, se a gente for viver do nosso jeito, a gente vai corromper a palavra. A gente vai usar a palavra da maneira que não agrada ao Senhor. Por isso é importantíssimo, né, que a gente entenda isso, né? A palavra da cruz, ela anula essa nossa natureza terrena, essa natureza pecaminosa que é contrária à vontade de Deus, né? Essa natureza que foi injetada pelo inimigo de Deus, né? Senhor Jesus. Então a ministração da cruz, o que ela evidencia? Ela destaca Cristo, ela não destaca o homem. Ela mostra para o homem que o homem precisa levar Cristo para as pessoas, que o homem precisa negar a si mesmo, que ele precisa deixar sua opinião própria. Para quê? Para fazer a vontade de Deus.
né? Mas uma palavra com fermento agradável, ela exalta o homem, ela coloca o homem num pedestal, mas esse homem acaba não conhecendo a Cristo, sempre vai ficar aquela sensação que está faltando alguma coisa, e aí vai tentar preencher com outras coisas que não são o Senhor. Por isso a gente precisa dessa palavra. E aí quando ele tocou, né, quando toca essa questão da palavra, né, Paulo mostra aqui 3 princípios, né, Senhor Jesus. Né, o primeiro é com o caráter da pregação, ou seja, a pregação dele vinha usando como conteúdo o Evangelho de Deus, né, mostrando quem é a pessoa de Deus, né, Senhor Jesus. Tudo aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é, né, aquilo que Deus quer, a sua vontade, o seu plano eterno, né, ó Senhor Jesus, né, que é para o homem, né, mas é para o homem cumprir segundo o Espírito. Ó Senhor Jesus. O segundo ponto é em relação à pessoa de Paulo, mostrando que ele dependia totalmente do Espírito. A gente vê o currículo de Paulo, poxa, judeu dos judeus, né, segundo o zelo, ele fariseu, né, Senhor Jesus, ali, poxa, criado aos pés de Gamaliel, ali, o expert, né, o bambambam ali do judaísmo, conhecia tudo, sabia tudo, se avantajava, né, as pessoas da sua idade, né, Senhor Jesus, cumpria a palavra irrepreensível segundo a lei, né, então a gente vê ali, ele podia usar muito bem tudo isso para pregar o Evangelho, mas ele não se apoiava nisso, ele dependia do Espírito, né, quando ele ia servir a Deus, ele não queria fazer isso no velho homem, na velha religião, porque ele já tinha visto aonde a velha religião tinha levado ele a ser contra Cristo. A gente vê, né, poxa, como que as pessoas viram o Senhor e mesmo assim ainda zombaram dele na cruz, né? Poxa, não é filho de Deus? Então desce daí, se você descer a gente vai crer, né, Senhor Jesus? Não era para ele sair da cruz, que era para as pessoas crerem, mas sim pelas próprias obras, pelas coisas que ele fazia. Alguns até reconheciam, mas sempre achavam que tinha alguma coisa ali, alguma falcatrua, né, Senhor Jesus? Mas a gente precisa perceber realmente o poder de Deus. Por isso que Paulo ele não queria persuadir ninguém, ele não queria usar a sabedoria humana, não queria que as pessoas se apoiassem na sabedoria humana, né, Senhor Jesus? Ele servia com fraqueza, temor e grande tremor, né? Ele se colocava no lugar das pessoas, né? Ele não se exaltava, ele procurava sempre exaltar Cristo, não confiava nas suas habilidades naturais, confiava somente em Cristo, e este crucificado, né, na unção interior, né? E o terceiro ponto era como ele pregava a sua palavra, né? Como acabei de destacar, não era persuadindo os outros com sabedoria, mas era com demonstração do Espírito e de poder, né? Hoje, quando se fala em demonstração do Espírito, são aqueles dons do Espírito, é dom de curar, é o dom de falar em línguas. Não, isso são manifestações exteriores, né? E realmente não demonstram o verdadeiro poder de Deus. O poder de Deus é aquele que muda a nossa vida, né? Pessoas ouvem falar em língua, não entendem, saem escandalizadas. Outros recebem a cura e nunca mais querem saber do Senhor, foram curados e vão embora, né? Quantas pessoas viram sinais do Senhor, viram tantas coisas e foram embora? Agora, então que demonstração de Espírito é esse? É pelo fato dele viver no Espírito, exercitar o Espírito, que eu estou sempre falando aqui no canal. Quando você está no Espírito, não é a sua sabedoria que convence as pessoas, é o Espírito. É algo que você fala para a pessoa, pode de repente ser até algo contrário, ali, algo que a expõe, mas ela percebe, não, é Deus que está falando comigo. Ó Senhor Jesus. Vai dar simplesmente ouvir essa palavra e falar assim, não, você está louco. Não, ela ouve o Espírito. Como a gente já teve a experiência do irmão, né, que chegou para outro irmão e falou, olha, você é um pecador. Ele falou assim, o quê? Pecador? Eu não, você que é pecador. Né? Ou seja, ele não usou o Espírito, ele tentou usar a sabedoria humana. Agora, quando realmente, né, foi chegado para esse irmão, mostrado a questão do Espírito, a questão da palavra, aí um dia ninguém precisou nem falar para ele que ele era pecador. Ele mesmo foi convencido pelo Espírito que ele era um pecador, né, e que ele precisava de Cristo. Então essa é a demonstração do Espírito de poder. É quando mesmo sem palavra alguma, né, a pessoa ela é levada a perceber a sua verdadeira condição. Então quando a gente toca na palavra, né, a gente demonstra o poder do Espírito, né, e o poder de Deus não é pela nossa sabedoria nem pelo nosso convencimento. É quando a pessoa ouve, né, algo simples, uma palavra simples, mas ela consegue identificar, pois essa palavra mexeu comigo. Essa palavra falou no meu interior. Então quando tem aquela palavra que você olha assim e fala assim, poxa,
parece que a pessoa estava falando isso para mim. Como que ela sabe da minha vida? Né, Senhor Jesus, né? Quantas vezes a gente já não passou por isso, né? Poxa, parece que essa pessoa aí tá sabendo tudo que eu estou fazendo ali, poxa, isso eu não contei para ninguém. Como que ela está tocando nesse aspecto da minha vida, sem saber? Né? Ó Senhor Jesus, aí sim é a demonstração do Espírito e de poder, porque só Deus pode fazer essas coisas. Como já compartilhei aqui a minha experiência, né? Quando comecei a ver os irmãos ali invocando, trazendo aquela palavra, né? Realmente, né? O Espírito ali dos irmãos, né? Ali o poder de Deus, eu fui percebendo, tem algo diferente nessa palavra. Agora eu quero ver se eles são de Deus mesmo. Fui lá, né, diante do Senhor, orei, fiz perguntas ali no meu interior para Deus e falei, quero ver eles me responderem na próxima reunião usando a Bíblia. E eu não vou falar com eles, só vou falar com Deus e quero ver se eles vão me responder. Chegou na próxima reunião, todas as perguntas que eu fiz foram respondidas usando a Bíblia, sem os irmãos saberem. Isso é demonstração do Espírito e de poder. Né? Porque só quem tem comunhão com Deus é que eu consegui responder, somente quem usasse o Espírito. Quem estivesse diante do Senhor ia conseguir responder aquilo que eu perguntei usando a Bíblia. Né? Ó Senhor Jesus. Então era isso que Paulo fazia. Ele não procurava convencer as pessoas. Até mesmo quando ele, por exemplo, ia pregar o evangelho para judeus, os judeus conheciam a palavra. Ele provava que era o Cristo e eles não aceitavam. Agora, como é que ele ia mostrar algo na palavra para alguém que não cria na palavra, para os gentios? Então ele tinha que mostrar que ele estava ali, né, em nome de Deus, a própria pessoa de Deus, que Jesus tinha morrido não só pelos judeus, mas também por eles. Por isso que hoje a gente precisa realmente tocar no Espírito, né, para que o Espírito convença as pessoas e não a gente. Né, e como ele tocou aqui, né, o foco era demonstrar a demonstração do Espírito de poder para alcançar as pessoas. É o Espírito alcançando, não somos nós. O poder para fazer a obra, né, fazer a obra de Deus, ele se origina, se desenvolve e resulta em Deus. Então, tudo que a gente faz precisa ter origem no Senhor. Quando você está invocando o nome do Senhor, pregando a palavra, tem que estar desenvolvendo aquilo que o Senhor colocou. E qual é o resultado? Gerar Deus nas pessoas, gerar Cristo nas pessoas. Então é isso que a gente precisa. Porque a obra de Deus, ela não parte de nós, ela parte de Deus. Não confiamos em nós mesmos. A nossa suficiência, ela vem de Deus. É Ele que precisa nos guiar em todas as coisas. Né? Senhor Jesus, na igreja, né, tudo aquilo que a gente faz precisa estar baseado em Cristo. Isso é loucura para o mundo. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Né? E como Ele tocou aqui, né, a gente, ao conhecer a palavra, a gente precisa ter realidade da palavra que a gente está ouvindo, a realidade da palavra que a gente está pregando. Né? E aí você vê, poxa, Jesus deu palavra para pessoas simples. Aos olhos do mundo, não tinha que pegar pessoas experimentadas, pessoas sábias, que soubessem falar, que soubessem transmitir a palavra. Não, pegou pessoas simples. Para quê? Para que não se apoiasse a sabedoria humana, mas no poder de Deus. As pessoas olhassem e falassem, pô, a pessoa tão simples falou uma palavra que tocou no meu coração. Ah, só pode ser Deus. Então é isso que a gente precisa viver, né? Isso a gente só vai conseguir fazer no Espírito. Por isso a importância de exercitar o Espírito. Né? A gente precisa dessa visão, né, e perceber esse Cristo crucificado maravilhoso, né, que nos leva a servir o Senhor. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.